Gente boa, seja bem-vindo ao canal Rolando Química. Aqui a gente faz a resolução comentada da questão do Enem 2017, que fala sobre o fenômeno da piracema. Claro que a gente vai também ampliar o nosso debate, a nossa discussão, e vai falar também de impactos ambientais, tá? Porque essa questão não vai cair de novo em qualquer outro vestibular ou no Enem, mas a ideia é fundamental. Ampliar o teu conhecimento sobre as hidrelétricas é fundamental. Então, olha só, o enunciado diz: o fenômeno da piracema, subida do rio, em língua indígena, é um importante mecanismo que influencia a reprodução de algumas espécies de peixe, pois induz o processo que estimula a queima de gordura e ativa mecanismos hormonais complexos, preparando-os para a reprodução. Intervenções antrópicas nos ambientes aquáticos, como a construção de barragens, interferem na reprodução desses animais. E aí continua o enunciado. Essa intervenção antrópica prejudica a piracema porque reduz o ou reduz a, e aí vem as alternativas. Muito bem. Quando a gente fala de usina hidrelétrica, tá? A gente tem que dizer o seguinte, aqui eu coloquei a foto e a gente vai falar sobre ela. As usinas hidrelétricas são responsáveis por severos, né, impactos ambientais, tanto maiores quanto maior for o tamanho da usina e a capacidade de produção de energia. Então, quanto maior a capacidade do rio, maior vai ser o lago artificial e maior a geração de energia elétrica. Então, cuidado, que até agora a gente fala, quer dizer, isso é verdade, né? A energia produzida por uma hidrelétrica é uma energia praticamente limpa. Porque é produzida através da água. A água é represada, a força da água, a energia mecânica move uma turbina e essa turbina produz energia, que vai para uma rede de distribuição em alta tensão. Depois vai para um gerador, um conversor, tá? E vai para as residências, indústrias e coisa e tal. Então, nota que essa água move a turbina, sai pelo vertedouro e volta ao curso natural do rio. A água não sofreu absolutamente nada. É uma energia limpa. E o Brasil, no Brasil, né, 65% mais ou menos da geração de energia é através de hidrelétrica. Porque é o país que tem o maior percentual de recurso hídrico. Então isso tem que ficar muito claro. Porém, a gente vai falar aqui de impactos ambientais, entrando, é evidente, na ideia do texto. Então nós vimos que quanto maior esse lago artificial, quanto maior a usina, maior a geração de energia, mais severos serão os impactos ambientais. O primeiro deles é na construção da represa. Você usa areia, pedra, ferro, cimento, que são provenientes de atividades de mineração, provocando desmatamento, provocando erosão do solo. Esse é quase imperceptível. Aí começa, gente boa, a formação da barragem, que é feita para criar gigantescos lagos artificiais. E quanto maior o lago, como eu falei antes, maior a geração de energia. E nessa formação inunda áreas, né, imensas. E as árvores são afogadas. E elas vão entrar em putrefação, produzindo gás metano, tanto toxicidade para a água, para a flora e fauna submarina, quanto toxicidade para o ar atmosférico.
Lembra que o metano é um dos responsáveis pelo aquecimento global, juntamente com gás, com dióxido de carbono. Então, olha como interfere diretamente no nosso clima. Olha como interfere na fauna e na flora. A água do lago represado, a temperatura é diferente de uma água normal do rio. Olha de novo interferindo na fauna e na flora submarina. Olha interferindo no clima daquela região, porque se a água é muito quente, vai haver mais evaporação, vai ter uma quantidade de chuva maior. Se a água está fria, vai ter uma quantidade de chuva menor, vai ter seca. Fantástico isso, né? Mas não terminou aí não. Quando a gente fala de Piracema, a gente está falando que a barragem, tá, do rio, com esse barramento, muitas espécies de peixes têm alterado o seu equilíbrio reprodutivo. Eu coloquei aqui, ó, nesse desenho, a gente viu a barragem, a gente viu o vertedouro, a casa de força e a distribuição. Só que aqui a setinha vermelha está colocando o seguinte: sistema de transposição de peixes. É por aqui que grande quantidade de peixe vai tentar subir, que é justamente a Piracema, para poder desovar. E eles vão desovar, se reproduzir na água do lago artificial. Só que de toda a quantidade, apenas 20% consegue chegar aqui. Então isso aqui, ó, o percurso da migração, essa intervenção do homem, interfere na Piracema porque interfere no percurso da migração. Olha a largura do rio e a mínima largura desse sistema de transposição. Como eu falei, só 20% consegue chegar aqui. Muitos morrem porque é muita muvuca aqui, eles vêm numa largura violenta, quando chega aqui começa a muvucar, a se concentrar, e muitos morrem, muitos não conseguem subir, só 20% tem capacidade de chegar aqui. E aí um fato importante que muito pouca gente sabe: você tem peixe de água rápida e peixe de água lenta. Dessa quantidade de 20% que chega, aqueles de água lenta, quando chegam no lago artificial, que tem água praticamente parada, eles reconhecem o seu habitat e fazem a reprodução. Já os peixes de água rápida, quando chegam aqui, não reconhecem e muitos não conseguem se reproduzir. E também a grande maioria não consegue retornar, porque isso aqui é muito estreito. Então, o percurso da migração é que prejudica, é que faz a intervenção na Piracema, prejudica o equilíbrio reprodutivo dos peixes. E aí, olha que eu coloquei aqui, ó, tudo que a gente falou aqui eu coloco, tá? A barragem inunda áreas extensas de produção de alimentos e florestas, interferem na migração e reprodução dos peixes Piracema, provoca alterações climáticas que irão comprometer a fauna e a flora, tanto terrestre quanto marinha, tem que ficar bem claro. E aí, por último, eu deixei o impacto social. É só você pensar na população ribeirinha que vivia nessa área. Indígena, caboclos, tinha sua casa, sua agricultura, sua criação de animais, e elas são forçadas a se mudar, porque o lago artificial inunda grande quantidade de terra. E aí elas têm que começar do zero. Isso é impacto social. Viu que legal, gente boa, quando a gente amplia o debate sobre um tema que é muito rápido. É muito fácil você ver como é a Piracema, a subida do rio natural e a subida do rio com uma barragem.
com uma hidrelétrica. Gostaram? Viu que legal? Se gostou, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Ah, você é a primeira vez no nosso canal? Então, por favor, inscreva-se no nosso canal. E se quiser assistir a todo o nosso conteúdo de química, tá? Entre no nosso link da plataforma. Está aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo. Valeu, gente boa. Grande abraço. Até a próxima.